Hoje a gente vai falar sobre migrações e movimentos migratórios. Mas você já parou para se pensar o que são migrações? Bem, vamos lá. Migração, de acordo com o dicionário, significa mudar de um país ou uma região. Já na geografia, é o ato de locomover-se de uma região para outra, independentemente se haverá mudança definitiva ou não. Mas fique esperto, hein? Imigração, ela é a entrada de pessoas de um país estrangeiro. Já a emigração, ela significa o movimento de saída de pessoas de um país para morar em outro. A emigração, ela é diferente de migração, não confundam. Então, vamos falar um pouquinho sobre as causas dos movimentos migratórios. Uma das causas é o turismo. No turismo, as migrações elas são mais comuns, como as viagens à praia, ao interior, em épocas festivas, podendo ser pendulares ou com maior duração. Outra causa é a economia. Na economia, são migrações causadas por crises econômicas, em que as pessoas buscam outros locais para melhores oportunidades, assim como a política. São migrações como, por exemplo, há uma ditadura em um país, forçando as pessoas a mudarem-se por medo de represálias, prisões. O trabalho também, ele causa migrações parecidas com as causadas pela economia, mas podem ser intraurbanas, quando uma pessoa mora em uma cidade e ela trabalha em outra, sendo encaixadas também em movimentos pendulares. Também podem ser por causas naturais, como migrações quando há eventos naturais catastróficos como tsunami, avalanches, secas extremas, entre outros. Migração pendular é uma das mais comuns. Ela diz respeito ao movimento que ocorre de um lugar para o outro diariamente, como de ir à escola e depois voltar para casa, ou de ir a um supermercado e retornar para o lar. Já são exemplos de migrações pendulares. É o movimento que fazemos quando vamos de um local e retornamos para o local de origem no mesmo dia. A migração sazonal. Ela ocorre apenas em algumas épocas do ano, como em estações do ano ou em épocas de colheitas na agricultura. Pode ocorrer em vários movimentos quando passamos alguns meses em um local e depois retornamos. A migração de refúgio. Essa migração ela ocorre por fatores inerentes aos seres. Geralmente, quem realiza esse tipo de migração está fugindo de algo que ocorreu em seu lar original, sendo chamado de refugiado. Essa fuga pode estar associada a fenômenos climáticos, guerras políticas, crises econômicas, entre outros fatores. A transumância. Ela é bem parecida com a migração sazonal, mas ocorre em épocas específicas. Esse movimento é comum nas plantações de cana-de-açúcar, por exemplo, quando os trabalhadores vão para as fazendas apenas na época de colher a cana, retornando para suas casas quando o trabalho é finalizado. O êxodo rural. É um movimento que acontece quando a população rural deixa o campo e parte para a cidade, seja em busca de novas oportunidades, de moradias, ou mesmo para mudar os ares. A gente tem também o êxodo urbano. Ele é o reverso do êxodo rural, ou seja, é quando a população urbana ela deixa a cidade e vai para o campo. E a migração intraurbana, ela ocorre entre as cidades, muito comum em áreas conurbadas e em regiões metropolitanas. A migração intrarregional, ela é realizada internamente nas regiões, como ir de São Paulo ao Rio de Janeiro, por exemplo. São migrações realizadas dentro da região sudeste. Já a migração interregional, ela é muito comum em festividades, em épocas de férias, pois ela ocorre de uma região para outra, como, por exemplo, ir de Goiás para a Bahia, passar férias. Seria uma migração entre o centro-oeste e o nordeste. Então, neste caso, ela é interregional. O nomadismo, ele é realizado de forma contínua de um local para o outro.
muito comum nos primórdios da humanidade, mas é raro atualmente. A diáspora, ela é quando uma população inteira é dispersada de uma região local, seja à força, como por exemplo os negros na época da escravidão, ou seja de uma forma espontânea, como os hebreus quando saíram do Egito Antigo. Atenção! Agora que você já conhece um pouquinho mais sobre as migrações e os movimentos migratórios, está na hora de fazermos exercícios. Primeiro exercício. A partir das imagens abaixo, faça uma reflexão sobre o que é migração e como a mesma está ligada ao processo de urbanização. Segundo exercício. Leia o texto abaixo e responda. Atenção, as respostas elas devem ser suas, não deve ser uma cópia da internet. De acordo com o texto apresentado, defina os seguintes elementos dentro do processo migratório: A. Xenofobia. B. Narcotráfico. Bons estudos!